Olá, pessoal! Eu sou a professora Edneide e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre a estrutura das palavras. Nós vamos fazer o comentário de uma atividade e se vocês ainda continuarem com alguma dúvida, não se esqueçam de colocar nos comentários as dúvidas mais frequentes e nós procuramos tirar nas próximas aulas. E se você achar interessante e gostar dos nossos vídeos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Então, vamos focar aqui na nossa atividade. Vamos lá. A primeira questão, ele diz o seguinte: assinale a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical. Então, nós temos na letra A a palavra noite, continuando, nós temos anoitecer e noitada. Todas essas palavras, gente, elas são formadas a partir de uma mesma base, a partir de um mesmo radical, que é até a letra T. Nós temos aí em noite. Nós sabemos que o radical é aquela parte da palavra que não sofre nenhuma variação. Então, em noite, nós temos o radical até a letra T, ok? O E, a partir do E, nós vimos que a palavra ela já começa a sofrer uma mudança. Eu posso dizer noitada, noitinha. Então, a única parte da palavra que não muda é até a letra T. Em anoitecer, nós também temos o mesmo radical, que vai do N até o T, somente do N até o T, porque não tá pegando direitinho. Esse aí, pessoal, o que nós acrescentamos antes do radical é chamado de prefixo, e o que nós acrescentamos, eu não sei se eu vou destacar, porque já está muito borrado, então eu vou apagar aqui. E o que nós acrescentamos depois do radical é chamado de sufixo. Anoitecer é uma palavra que nós ainda vamos estudar, formada por derivação parassintética, que é quando nós acrescentamos um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, ok, meninos? Então está aí. E noitada, nós temos o mesmo radical que vai até a letra T. E a partir do T, nós já vimos que a palavra ela sofreu uma mudança, que foi o acréscimo do sufixo ada. Então, nessa palavra, nessa letra A, nós temos o radical a partir do N-O-I-T, que é a parte da palavra base, que não sofre nenhuma alteração. Na letra B, nós temos luz, até porque termina em Z, não é? Então, o radical vai até o Z realmente. Luzeiro, o radical também vai até o Z, porque a partir de luz eu posso dizer luzeiro, luzinha, então eu posso formar novas palavras acrescentando sufixos. Luzidio também. Já a palavra alumiar, nós não temos a presença da letra Z. Observem aí, nós não temos a presença da letra Z. Nós temos apenas o lu. Alumiar, gente, é uma palavra parassintética também, porque ele acrescentou o prefixo e acrescentou o sufixo iar. Mas no radical nós não tivemos a presença do Z, não é? Então nós temos essa diferençazinha aí. Vindo aqui para a letra C, nós temos incrível, crente e crer. Eu sempre digo para os meus alunos que para que a gente possa encontrar o radical de um verbo, nós colocamos o verbo no infinitivo, que é quando eles terminam em ar, er e ir, e retiramos esse ar, er, ir. O que sobrar vai ser o radical. Então, eu pego o verbo crer, que está no infinitivo, e vou retirar a terminação er. Então, o que sobrou é o radical. Nesse caso, qual é o radical do verbo crer? É o cr. Qual é o radical do verbo da palavra crente, não é? Do substantivo crente? É o cr, porque a partir do cr eu posso dizer crente. O que foi que ele fez? Ele acrescentou o ente, que é um sufixo. Eu poderia dizer creio, modificando também essa terminação, né, colocando uma desinência aí verbal. Eu poderia dizer cri na primeira pessoa do pretérito perfeito, trocando esse pelo i. Então, eu já sei que o radical é cr.
E na palavra incrível, nós temos uma palavra parasintética, e eu já sei que incrível é formada a partir do verbo crer, então o radical vai ser só o CR, tá certo? Então, o que foi que ele acrescentou na palavra incrível? Ele acrescentou o prefixo e um sufixo, que é o in e o vel. E nesse caso, nós temos uma palavra parassintética, porque foram acrescentadas um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Mas vocês estão observando que o radical ele é o mesmo. Nós temos na letra D a palavra festa, festeiro e festejar. Na palavra festa, nós temos o radical até o T, porque é a parte da palavra que não varia. Então, nós podemos formar festeiro, festinha. Observem que até a letra T não muda. É o que nós dizemos de radical. É o que nós sabemos por radical. Aí nós temos a palavra festeiro, que também o radical vai até a letra T, que aí você já observa que o A de festa foi trocado pelo sufixo eira, eiro. E nós temos a palavra festejar, que também o radical vai até o T, e a partir desse T, nós já vimos que ele poderia receber o A, no caso da palavra festa, ou o I, no caso da palavra festinha. Então, ele acrescentou o quê? Uma terminação que é o sufixo, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. E nós temos a letra E, que temos a palavra riqueza, que vem de rico, a palavra primitiva é rico, e só que rico é com C, e riqueza é com Q. Mas por que ele colocou o quê? Para permanecer o mesmo som. Então, a gente não chama de variação. A gente não chama de mudança no radical. Porque o que foi acrescentado para que continuasse com o mesmo som do C na palavra rico. Então, o radical vai até o QU. Na palavra ricaço, o radical vai até o C. E enriquecer também é uma palavra formada de rico. Então, o radical vai de rico até o QU também, para poder formar aquele som do C lá original. Só que na palavra enriquecer, o que foi que nós tivemos? Além de ter um prefixo, que é o em, nós também acrescentamos um sufixo, que é o ecer. Um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, pelo que nós já falamos, se trata o quê? De uma derivação parassintética. Porque nós acrescentamos os dois ao mesmo tempo, então não é uma palavra prefixal e sufixal, é uma palavra parassintética. Não tem como você dizer enriquecer, certo? Não existe enriquecer. Então, por essa razão, ela é uma palavra parassintética. E nós temos aí na palavra ricaço também um acréscimo de um sufixo, tá? Que é o aço. E na palavra riqueza, nós temos o acréscimo também de um sufixo, que é o exa. Mas nós consideramos o mesmo radical, embora riqueza e enriquecer recebam o QU, mas é para permanecer com esse mesmo som do C, aí da palavra rico. Então, aí na primeira questão, a letra que nós vamos marcar, que existe uma palavra que não apresenta o mesmo radical, será a letra B, ok? Vai ser a letra B, porque nós temos a palavra alumiar, que não apresenta o mesmo radical de luz e luzeiro. Agora, nós vamos para a segunda questão. Ele pede para assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio. O que é o advérbio, meninos? Nós sabemos que muitas palavras que terminam em mente, adoravelmente, alegremente, são advérbios. Mas nós temos vários advérbios, e essas palavras que terminam em mente, normalmente, são advérbios de modo, não é? Mas nós temos vários advérbios. Então, nós sabemos que o advérbio, ele pode modificar o verbo, modificar um adjetivo ou modificar um outro advérbio. Então, vamos lá. Palavra desesperança. Eu posso, gente, acrescentar um artigo. Se eu puder acrescentar um artigo, essa palavra, ela vai ser o quê? Vai ser um substantivo. Eu sempre digo para os meus alunos. Se eu puder acrescentar um artigo A ou O na frente da palavra, ela vai ser um substantivo. Então, desesperança é um substantivo. Pessimismo, eu posso dizer o pessimismo, então é um substantivo. Empobrecimento, eu posso colocar também o empobrecimento, então também vai ser um substantivo. Extremamente,
Extremamente é o que eu disse, é uma palavra que termina em mente e vai dar a ideia de modo. Como foi que isso aconteceu extremamente? Qual foi a forma? Qual foi o modo? E nós temos a letra E, sociedade. Eu posso colocar o artigo na frente e dizer a sociedade. Então, está dando nome a algo, portanto, é um substantivo. Qual é a letra que apresenta um sufixo formador de advérbio? É a letra D, ok? Então, vamos passar para a próxima. Terceira questão. Na terceira questão, ele diz que o elemento destacado não é vogal temática em. Quando é que nós temos a vogal temática? É a vogal que fica logo depois do radical. Então, qual é o radical da palavra do verbo estar? Como é que eu faço? Eu coloco estar no infinitivo. E o que é que eu faço para descobrir o radical? Eu retiro a terminação AR, o que sobrou é o radical. Qual é a vogal temática? É a vogal que quando você coloca no infinitivo, que vem logo depois do radical. Então, esse Azinho aqui é a vogal temática. Agora vamos para a letra B. Coalhou. Coalhou, pessoal, pertence a que verbo? Pertence ao verbo coalhar. Se pertence ao verbo coalhar, eu retiro a terminação AR, o que sobrou vai ser o radical. O que é a vogal temática? É a vogal que vem depois do radical. Então, esse O é vogal temática? Não é vogal temática. Beber é um verbo que já está no infinitivo. Então, se eu já sei que o radical vai até o B, então esse Ezinho aí é a vogal temática. Eu tenho também a palavra poupei. Poupei pertence a que verbo? Poupar. Se nós temos a palavra poupar, poupei pertence ao verbo poupar. Eu pego, como é que eu faço para descobrir o radical? Retiro a terminação AR, o que sobrou é o radical. Então, qual é a vogal temática? A vogal temática é o A, que vem logo depois do radical. Então, nessa letra D, meninos, esse E não é vogal temática, tá bom? Esse E é apenas uma desinência verbal que está indicando primeira pessoa. Então, essa letra D também aqui, a letra destacada não é vogal temática. Muito sério isso, não é vogal temática. Porque nós observamos que a vogal temática vem depois do radical, quando colocado no infinitivo. Poupei pertence ao verbo poupar. Então, vogal temática é A. Agora vamos para a letra E. Calço. Pertence a que verbo? Ao verbo calçar. Vamos colocar aqui no infinitivo. Pertence ao verbo calçar. Se eu sei que pertence ao verbo calçar, eu vou retirar a terminação AR, o que sobrou é o radical, que vai até o C cedilha. Qual é a vogal temática, gente? É a letra A. Então, esse O não é vogal temática, é desinência que indica número e pessoa, não é? E o tempo e modo, calço, primeira pessoa do presente. E ele pede o quê? O elemento destacado não é vogal temática em. Então, vamos ver lá. Essa letra E, eu já sei que a vogal temática é A e não O. O é apenas uma desinência. Então, vai ser a letra E. Poupei pertence ao verbo poupar, então vogal temática é A. Beber está correto, vogal temática é. Estar pertence ao verbo estar, também está correto. E coalhou não está correto. É a letra B também, porque pertence ao verbo coalhar, então vogal temática A. Agora vamos passar para a próxima questão. Opa, desculpa, vamos lá. Com relação à estrutura das palavras da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os morfemas que indicam as flexões das palavras variáveis da língua são chamados de desinências nominais ou verbais. Ok, é isso mesmo. Os morfemas que indicam as flexões, ou seja, gênero, flexão de número, ou então as desinências verbais, que é tempo, modo, número e pessoa, são chamados de desinências nominais ou verbais. Ok. A vogal ou consoante de ligação é um morfema incapaz de facilitar a emissão do som das palavras. Isso está incorreto, gente.
Porque nós vimos que a consoante de ligação ou a vogal de ligação, ela serve justamente para facilitar o som da palavra. Por exemplo, na palavra cafeteira, que é a junção da palavra café mais o sufixo eira, ele colocou o T para facilitar o som. Então, essa aqui está incorreta. O radical é um morfema comum às palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Ok, o radical é um morfema comum, ou seja, ele é a base das palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, que apresentam, né, o mesmo, vêm do mesmo significado, pertencem à mesma família. E letra D, o elemento que liga o radical às desinências é chamado de vogal temática. O elemento que liga o radical, então na letra D, o elemento que liga o radical às desinências é chamado de vogal temática, certíssimo. A vogal temática fica logo depois do radical, ligando às desinências. Que nós vimos que em algumas formas verbais, a vogal temática nem aparece, né? Vai direto do radical para as desinências. Mas algumas vezes sim, então tem mesmo essa funçãozinha aí. Letra E. Afixos são morfemas que se colocam antes ou depois do radical, alterando sua significação básica. Exatamente, o que são os afixos? É o que nós colocamos antes, que são os prefixos, ou depois do radical, que são os sufixos. Então, a letra I incorreta é a letra B. Agora, vamos para a terceira questão. Assinale a alternativa que corresponda ao elemento que contém o significado básico da palavra. Que elemento é esse, gente, que contém o significado básico? Nós já sabemos que é o quê? Desinência, radical, tema, afixo ou consoante de ligação? É o radical. Isso aí está bem facinho. Agora vamos para o próximo. Marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos elementos mórficos destacados nas palavras. Então, nós temos na letra A, planejam. Esse M final aí, planejam, indica o quê? Terceira pessoa do plural. Eles planejam. Então, é M no final do verbo planejam. Eles planejam, eles cantam, eles falam, indica a terceira pessoa do plural. Então, desinência número pessoal, exatamente, certíssimo. Letra B, vejo, pertence ao verbo ver. E esse O está indicando o quê? Primeira pessoa do singular, eu vejo. Então, desinência, modo temporal, porque está indicando primeira pessoa, e é número pessoal também, primeira pessoa do singular, do modo indicativo, porque está indicando uma certeza, vejo. Está indicando uma certeza e está no presente. Eu já sei que está no presente do indicativo, porque vejo está acontecendo e é indicativo porque é uma certeza. Então, só esse O, ele indica tudo isso, número, pessoa, modo e tempo. Nós temos aí a letra C, bonita. Esse A é desinência de gênero, certíssimo, porque eu posso dizer bonita e se eu trocar pelo O, bonito. Então, desinência de gênero indica masculino ou feminino. E na letra D, embelezar. Nós temos embelezar, é uma palavra parassintética, porque foi acrescentado um prefixo e um sufixo ao radical de belo, que é até a letra L, bel, porque eu posso formar a partir de bel, bela ou belo. Então, quando nós acrescentamos uma parte antes, que é o prefixo, e uma parte depois do radical, que é o sufixo, nós dizemos que é uma palavra parassintética, tá, gente? Só tirando bem a dúvida. E ele está dizendo que esse em é um prefixo, então está certo. Certíssimo, vem antes do radical, prefixo. Lealdade pertence ao radical de leal, vem do radical leal. O que foi que ele acrescentou ao radical? Um sufixo, que foi a parte que veio depois. E aqui na questão ele está dizendo que é um prefixo. Então eu já sei que não é um prefixo, porque o prefixo vem antes do radical. E no caso do dade, veio depois do radical. Então é a letra incorreta que ele está querendo, que vai ser a letra E. Bom, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda com relação a esse tema ou com relação a um outro assunto, deixem nos comentários
que na nossa próxima aula nós poderemos falar a respeito. E se vocês gostaram do vídeo, deem seu like e se inscrevam no nosso canal. Tchau, tchau e até nosso próximo vídeo.